y me crucé con una nenita chiquita que debía de tener 2 años, no más que 2, que venía brincando en sentido contrario, ¿no? Y ella venía saludando al pasto, a los pastitos, a las plantitas. Buen día, pastito, decía. Buen día, pastito. O sea, a esa edad somos todos paganos y a esa edad somos todos poetas. Después el mundo se ocupa de achicarnos el alma. Em tempos de coronavírus e pandemia e tudo isso que está acontecendo, tem sido um pouco difícil ficar em casa e não ficar pensando que na morte da Bezerra, e mais que isso, né, não ficar em crise absoluta. E quando a gente fala em crise absoluta, a gente está falando também de questões que são muito pertinentes ao ser humano, né? Que é o que? A solidão, o medo da solidão. Já tem um vídeo aqui no Valer um Livro de eu falando exclusivamente sobre o medo da solidão e sobre como a gente não é treinado pra ficar só, sabe? A gente, sei lá, tem na Bíblia, sabe? Tipo, o homem não nasceu pra ficar só e aí por isso foi lá e o Deus criou Eva. Sabe esse tipo de coisa? E no final, até quando a gente vai pros ateus de plantão, né? E enfim, pra galera que não acredita, que não tem uma religião específica, mas que acredita em teorias, por exemplo, filosóficas e, enfim, de sociedade, a sociedade só existe quando tem mais que outra pessoa, né? Eu até vi um meme esses dias que era sobre a caverna, né? O mito da caverna de Platão. E aí tinha a figurinha lá do Platão falando, é pra ficar na caverna sim, sabe? Tipo, dessa vez. Então olha que complicado, né? Estamos sozinhos e estamos mais do que tudo entendendo que a gente é humano, né? Porque em tempos de redes sociais, em tempo de tudo que tá acontecendo aí no mundo, das tecnologias e dos robôs e, enfim, das personalidades, etc., a gente estava se distanciando muito sobre de questões de quem a gente é, né? Do que a gente representa socialmente, do que faz sentido de uma maneira social. O que eu vou mostrar para o outro, né? Qual que vai ser a mensagem que eu vou querer passar? O que eu vou querer transformar a minha ideia? O que eu quero que as pessoas lembrem quando elas lembrarem de mim? E isso, gente, é uma complexidade tão grande, porque no final das contas a gente também acaba criando alguns preconceitos e alguns formatos que é muito difícil tirar daquilo. E aí, nessa época de pandemia, enfim, eu dei uma sumida aqui do Valer um Livro, porque o meu cachorro morreu. E além do meu cachorro ter morrido, eu perdi uma pessoa que fazia diferença na minha vida. E além de tudo isso, sabe assim, eu já tava num período super complicado, super complexo, super diferente pra mim. E além disso, eu fui diagnosticada com bipolaridade. O que foi um balde de água fria, assim, sabe? Absolutamente na minha vida, porque a bipolaridade, ela botou em xeque algumas questões minhas de intensidade e bota em xeque também quem sou eu e quem que é a doença, né? Então eu comecei a trocar os remédios, porque você dá antidepressivo para bipolares é muito perigoso e é por isso que eu tava tão mal ultimamente. Então, assim, botar em xeque a intensidade, o tanto que eu gosto das coisas, é muito complicado, porque também é botar em xeque qual que é a imagem que os outros têm de mim. Porque quando eu falava que eu tinha depressão, todo mundo falava, você com depressão, garota, super animada, e eu ficava assim, tipo, sim, gente, ninguém tá vendo eu em casa, sabe? Ninguém tá vendo eu quando eu tô sozinha. E, enfim, tudo isso pra contar pra vocês, que aí chegou essa época da pandemia, a gente fica em casa, e piora, né? Ainda mais, enfim, sem a presença de todo mundo, de tudo que eu sempre gostava, do meu cachorro, sabe assim, esse tipo de coisa. E aí eu tô vendo muita gente, muito amigo meu caindo, sabe? A gente tem feito hangouts, inclusive, pra conseguir ficar mais perto um do outro. Eu tive a sorte também que, bem na época que eu descobri a bipolaridade, eu já sabia que eu não ia conseguir ficar sozinha por um período, ainda mais porque o Chus tinha morrido. Aí eu pedi pro Guto ficar aqui comigo e o Guto tá aqui, que, né? Enfim, o que tem ajudado bastante até a gente produzir conteúdo aqui pro Valer um Livro.
Mas de qualquer maneira eu tenho visto muitas outras pessoas também entrando em crise, mesmo às vezes não tendo depressão, ou às vezes tendo, que piora ainda mais o quadro, né? Por quê? Porque tá sozinho em casa, ou porque tem que cuidar de pessoas muito mais velhas, idosas em casa, ou porque estão preocupados, ou porque estão com medo do mundo acabar, enfim, ou porque viram a live do Átila esses dias, sabe? Que, pra quem não sabe, o Átila que é um cientista muito legal, muito bom, do Nerdologia, fez uma live falando e dando dados muito doídos, assim, sabe? Que a gente tem que fazer alguma coisa. E às vezes também são pessoas que estão vendo o mercado editorial, por exemplo, ruir, que estão tendo que fechar suas livrarias, seus negócios, e que não sabem o que vão fazer da vida, sabe? E aí, cá estamos, né? E pra que eu tô fazendo esse vídeo e já tô falando horrores? Porque eu vim indicar alguns livros pra gente ler nessa época, pra não cair, pra tentar não cair, veja bem, né? Numa toada de absoluto desespero. Então, o primeiro livro que eu queria indicar pra vocês, na verdade, é um bem específico, mas vale muito a pena pra quem tem amigos ou pra quem estiver passando pela depressão, diagnosticada ou não, pra entender um pouco mais, né? O Andrew Solomon, que é um escritor, ele lançou esse livro que chama O Demônio do Meio-Dia. E ele que é dono daquela ideia, daquela teoria de que o oposto da depressão não é a alegria, né, mas a falta de vivacidade. Então, assim, isso é muito interessante da gente pensar, porque meio-dia é a hora que o sol tá mais a pino, e aí eu me dei conta disso ontem, que o Guto falou pra mim assim, ai, Tati, a gente tinha que tomar um sol, né, velho? E aí, vamos ficar aqui na varanda, sei lá, ver se a gente consegue pegar um sol. E aí eu pensei, nossa, pode crer, né? E é por isso, esse é o título do livro, porque é isso, na hora que o sol tá mais pra cima, quando o demônio tá mais aqui, assim, né, na nossa cabeça. E o Andrew Solomon passou pela depressão, passou por esse quadro, e ele explica muito bem todas as nuances, e também conta e também mostra que, ao contrário do que muita gente diz, né, que muita gente acha que a depressão é um mal de agora, né, por conta das tecnologias e tal. É claro que deve ajudar a atrapalhar, mas esse é um mal, gente, né, de muito tempo. Então, talvez, pra quem quer se especializar, pra quem quer entender mais, pra quem quer entender o colega, pra quem quer se entender um pouco mais, é um livro maravilhoso, vale muito a pena. E eu vou deixar aqui embaixo uma matéria que eu fiz e uma entrevista que eu fiz com o Andrew Solomon, da época que eu escrevia pra revista da Livraria Cultura, tá? Então, essa seria a minha primeira indicação. A minha segunda indicação, eu vou tentar colocar um livrinho legalzinho, um livrinho tipo, sabe, que te deixa meio mal, mas que faz você pensar, tá? Vou tentar fazer esse meio do caminho. Eu vou começar indicando esse livro do Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio, né? O Livro dos Abraços. Eu tenho ele em espanhol, que eu comprei quando eu fui pro Uruguai. E que, cara, é um livro muito legal, porque eu já comecei esse vídeo aí mostrando o Eduardo Galeano contando, né, de quando ele viu uma criança falando bom dia graminha, bom dia graminha. Que isso pra mim é uma coisa linda, né? E eu acho que mais do que tudo, né, porque o Eduardo Galeano era um grande contador de histórias. Então eu acho que ele foi pegando várias histórias e foi contando isso. Tem histórias super pequenininhas, ó, tá vendo? Mas eu acho que quando a gente sair dessa fase que a gente tá agora, que tem que ficar em casa, a gente vai falar bom dia graminha, sabe? A não ser que, sei lá, a gente seja muito coração de pedra, mas eu acho que a gente vai começar a dar valor pra coisas inimagináveis. Coisas que a gente passava todos os dias e não percebia, né? E que a gente só percebe com coisas muito ruins, né? Quando coisas ruins acontecem, né? Tipo quando você perde alguém. Por exemplo, eu depois que o Churros morreu, comecei a perceber vários detalhes que eu nunca tinha me tocado que eu fazia. Inclusive na hora de dormir. Mas enfim, vamos lá. Aí, o próximo livro que eu queria mostrar pra vocês é esse daqui, Depois do Azul. Eu já indiquei ele em outro vídeo aqui do Valer um Livro, que eu também falava sobre depressão. É um livro lançado pela plataforma 21 e é muito bonito o projeto gráfico dele, tá vendo, ó? É um livro francês, de uma escritora francesa, e conta a história de duas irmãs gêmeas, e uma delas é encontrada morta na piscina, né?
Então, assim, é bem complicado. E aqui tem esse projeto gráfico porque é como se fosse do fundo da piscina até a sua superfície, né? E aí você tem toda essa família tendo que conviver com isso e também com quadros depressivos muito fortes, principalmente a mãe. É muito bonito, é um livro que a gente pode falar que é um livro young adult, né, que é um livro para jovens adultos, mas é muito forte, muito pesado, apesar de pequeno. E, enfim, é aquele, sabe, aquele socão no estômago, muito bom esse livro. Aí eu queria indicar esse livro da Patti Smith, que estava aqui no Brasil há pouquíssimo tempo, né, a rainha do punk aí, Patti Smith, que enfim é um grande nome pra gente repensar. Ela é uma poeta, sabe, acima de tudo ela é uma poeta. E aqui ela conta, nesse livro Só Garotos, que foi o primeiro livro dela, ela conta um pouco como foi ela saindo, né, da cidadezinha do interior para chegar em Nova York e encontrando com grandes nomes, né, da música, tipo Janis Joplin, sabe? E é muito bonito porque ela começa a se envolver com pessoas que também têm quadros depressivos muito fortes. E, inclusive ela, que apesar de estar no meio desse frenesi do rock, de pessoas incríveis, ela se sente triste, ela se sente vazia, sabe? Que eu acho que é isso, assim. Do mesmo jeito que o Andrew Solomon fala sobre a questão do oposto da depressão não ser a tristeza, mas sim a vitalidade, né? A falta de vitalidade é por si só uma depressão. É isso que eu sinto com a Patti Smith aqui. Por mais que ela tente, às vezes ela não... Sabe? Não tem ar. Não tem ar. Essa é a vibe do depressivo, né? E aí, falando em depressão, falando nisso, eu queria muito que vocês lessem, por favor, esse livro que chama Fico Besta Quando Me Entendem, da Hilda Ilst, que na verdade é uma coletânea de entrevistas dela. Só que a Hilda, ela sempre teve uma dificuldade enorme porque o que ela mais queria na vida dela era ser lida. Então, vocês imaginam o seguinte, ela era já uma senhora quando de repente a mulher que era assim, pseudo conhecida dentro dos intelectuais e tal, ela resolve me lançar uma trilogia pornográfica e onde o protagonista é uma menina de 8 anos que se prostitui, que é o Diário Rosa de Lori Lambe. É claro que é tudo fake, né? Tudo... ela fez isso. Tem umas entrevistas da Hilda falando, eu quero só que as pessoas me leem, então assim, já que vocês não prestam atenção em mim, agora vocês vão prestar, pelo bem ou pelo mal, sabe? Ela tira ela dá uma banana pros editores. Se vocês puderem, cliquem aqui no card pra vocês verem a biografia que a gente fez sobre a Hilda Ilst. Ela dá de fato uma banana pros editores porque ela quer ser lida. E depois, no final da vida da Hilda, que foi uma vida que depois ela foi para Casa do Sol, em Campinas, que inclusive costuma ser aberta para visitação, né, fora da época de pandemia, e ela ficou lá, um monte de escritora acabou morando com ela, bebendo com ela para também produzir melhor, e ficava ela e os cachorros dela, que eram vários, sabe, ela amava cachorros. E depois ela começou a ter uma ideia de gravar vozes, porque tinha um filósofo que fazia isso, gravava vozes e escutava vozes de espírito nas gravações. Tem até uma entrevista que ela deu pro Fantástico na época. E esse livro é um compilado das entrevistas deste final de vida, sabe? Em que ela já tá gravando as vozes, já tá 100% consciente de que, enfim, ela tem uma visão diferente da galera. Uma pessoa que sofreu muito por questões de depressão, porque o pai dela foi internado no hospital psiquiátrico e ela viveu a vida dela, assim, absolutamente fascinada por esse pai. Ela dedica várias poesias pro pai, sabe? Apolônio, se eu não estou enganado o nome dele. E ela solta em uma dessas entrevistas isso, né? Eu fico besta quando me entendem. E é meio que isso, né? Às vezes é tão difícil, é tanta intensidade que tem dentro da sua cabeça que você fica besta quando alguém consegue entender essa toada, sabe? E a Hilda sofreu muito com isso. Então é um ótimo livro para vocês lerem nessa fase. Outro livro que eu queria indicar, também brasileiro, é O Meus Acontecimentos, da Eliane Brum. Eliane Brum é de longe a minha jornalista preferida. E a Eliane, isso daqui é como se fosse uma autobiografia, mas uma autobiografia de ficção, né, ficcional, que é como tudo que a gente faz, né, tudo que a gente vai contar, tudo que eu conto pra vocês, vocês contam pra mim,
tem uma ficção ali no meio, estão sendo vistas pelos meus olhos e a gente usa as palavras para falar, então já tem, sabe? Vocês percebem que passa por uma peneira já essa história? E Meus Acontecimentos é um livro muito pesado, assim. A Eliane teve uma vida muito complicada, e aí ela narra aqui, na verdade, a vida dela com as palavras. Como foi que ela virou Eliane Brum e como foi que ela se deu conta de que só as palavras iam poder salvá-la. Pesado, né? Cara, é um livro tão bonito, é um dos meus livros preferidos, inclusive, e vale muito a pena. Mas assim, tem que ter, sabe? Tem que ter, porque senão você não consegue. E aí eu queria muito indicar o Becos da Memória, da Conceição Evaristo, que também é um livro muito legal. Conceição Evaristo, brasileira, uma mulher negra que veio da favela de Minas Gerais e que conta e que cunhou o termo escrevivência, né? Que você só pode sobreviver a partir da sua escrita. Mas o que eu mais gosto de Becos da Memória, especificamente, é que conta a história de pessoas que moram numa favela e o governo manda elas saírem de lá, e aí eles têm que sair daquela terra que é a única coisa que eles têm, sabe? Só que tem um monte de personagem ali que tem uma relação diferente com a favela, uns bons, outros ruins. E tem também, pra mim, a melhor personagem, que é a Maria Nova, que é uma criança, e que vê, sabe, como toda criança consegue ver, na inocência de uma criança, consegue ver as histórias que não estão contadas ali, sabe? O sofrimento que tá ali. E é tão bonita as análises, as analogias que ela faz, sabe? Tem uma hora que ela conta de um caminhão indo pegar a mudança de um deles, e aí ela fala, e o caminhão foi, e aí no meio de terra você só sentia nos seus olhos merda, merda e merda, sabe? Tipo, nossa, é incrível. E a própria Maria Nova na escola falando, olha, essa história que vocês estão contando aí, né, na escola, que vocês estão ensinando sobre a escravidão, que vocês estão ensinando sobre a população negra, eu não acho que é assim não, sabe? Eu vejo lá na minha casa, não é assim. Então, nossa, muito pesado. Inclusive aqui atrás tem fotos reais, né? Muito pesado, muito bonito, e conta a história do Brasilzão, sabe? Não tem como não ser do Brasilzão. Eu queria muito indicar o Paixão Pagu, que também é uma autobiografia, só que esse daqui você precisa ter estômago, tá, gente? A Pagu, ela foi presa 32 vezes, tem também vídeo, clica aqui no card, um vídeo sobre a história da Patrícia Galvão, que inclusive é minha tatuagem aqui, inclusive nasceu no mesmo dia que eu, dia 9 de junho, só que ela em 1910, né? E de qualquer maneira, ela conta por meio de cartas, assim, pro Rudá, e pro Rudá era o filho dela com o Oswald de Andrade, e pro Geraldo Ferraz, que era o marido dela, né? Tudo que ela tá passando, o que ela tá pensando, todo o envolvimento dela com o comunismo, tudo que aconteceu na vida, que, nossa, ela foi muito massacrada. Todas as vezes que ela foi presa, ela apanhou, inclusive ela foi presa grávida e apanhou grávida. E depois de tudo que ela fez, depois de toda uma história que a Pagu tem, vejam o vídeo que vocês vão entender melhor, ela só ficou conhecida na história como a amante do Oswald de Andrade, a destruidora de lares do Oswald com a Tarsila do Amaral. Então é muito doído. E o Oswald não deixava mais ela ver o Rudá. Então ela tá muito triste nessa... Foi a última prisão dela, né, que esse livro saiu. Então, nossa, que tristeza, gente. Que duro. E é um pouco também pra mostrar, sabe, tipo... ela tentou se suicidar várias vezes, tá, gente? A Patrícia Galvão. Então ela também tinha um quadro depressivo super grave, assim, super, hiper grave. Então eu acho que também é um jeito de vocês entenderem um pouquinho, verem um pouquinho como que é o pensamento. E mesmo assim ela era super ativa. Pra quem foi presa 32 vezes, né, ela tentou o máximo possível ir atrás de seus ideais. Mas quando ela saiu, gente, da última prisão, ela já tava tão mal que ela tentava se matar todo mês, assim, era assustador, né? Tem umas entrevistas dos filhos dela falando sempre isso, assim. E o olhar dela é triste, né? Mas é muito bonito você ler, não romantizando, tá, a história dela, mas é muito bonito você ver ela tentando ainda, sabe? Dar uma coisa na gente, pelo menos dar um chacoalhão, né? Enfim. E por último, e não menos importante, eu queria indicar O Processo, do Kafka. Esse daqui é uma edição que eu comprei em espanhol, que eu comprei lá na Argentina. Mas, cara, O Processo é um livro muito bom, né? E se você for pensar,
todos os livros do Kafka tem muito isso, né? O Kafka, pra quem não sabe, é o da metamorfose, que se transforma em barata, e a gente tem uma coisa na literatura que a gente chama de estilo kafkaniano, que é essa coisa que parece que você fala, meu Deus, sabe, você não consegue respirar no meio do livro dele, porque é muito desesperador. Tá? Ele descreve o desespero como ninguém. Então, do mesmo jeito que no Metamorfose ele se transforma em barata e não sabe o que fazer pra se não ser mais transformado numa barata, né? No processo, ele é preso do nada, o cara, assim, tipo, e ninguém quer falar pra ele qual foi o crime que ele cometeu, tá ligado? Tipo, e, mano, é bizarro, porque você fica, alguém fala pra ele, foge, não sei, fala alguma coisa, sabe? Tipo, eu não sei, mano, alguém tem que falar pra ele. E ninguém fala pra ele porque que ele tá preso. É desesperador, demais. E dá um pouquinho, né, o caráter do que a gente tá passando agora. Então é isso, eu tentei não botar só o bad vibe aqui, tentei botar umas coisinhas legalzinhas também, pra gente entrar em outros mundos, sabe? Logo logo a gente vai ter uns vídeos aqui, tá? Falando sobre outras leituras que a gente indica. Esses daqui são exclusivamente que eu pensei pra gente falar sobre a depressão e ficar menos angustiado, ou talvez um pouquinho mais. Mas daqui a pouco eu volto, então, pra indicar livros pra ler nessa quarentena. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar em casa, então vamos aproveitar, certo? O Guto também vai vir pra falar isso, mas não se esqueçam, gente, que a gente tá com um projeto muito legal com o mercado editorial, chamando livreiros, editores, donos de livraria, vendedores, uma galera que trabalha com o mercado editorial, de alguma maneira, para indicar livros e desafiar outros coleguinhas. Porque muita livraria teve que fechar as portas, muita editora não tá sabendo o que fazer, como lidar, muito escritor aí tá também desesperado, então a gente resolveu utilizar do nosso espaço o máximo que a gente conseguiu encontrar, tá? Então todo dia aí tem vídeo de alguém diferente do mercado editorial pra vocês conhecerem, tá bom? Beijo, fiquem bem e vai dar tudo certo, certo? Vai dar tudo certo.